Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu estou aqui para poder trazer com vocês uma análise sobre falas do desembargador Benjamin Acácio de Moura e Costa, do Tribunal de Justiça do Paraná, que é para deixar você, no mínimo, estarrecido e preocupado com o grau de infiltração de pessoas, em tese, simpáticas à extrema-direita e ao olavismo, em tribunais de justiça do nosso país e em instituições ou cargos públicos de grande relevância. O que eu vou trazer para vocês aqui chega a ser chocante, porque o desembargador, basicamente, ao conceder o habeas corpus para o assassino do Marcelo Arruda, o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu, que foi morto por um bolsonarista no dia do seu aniversário, basicamente porque estava com a decoração do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores. O senhor Guaranho foi lá e simplesmente meteu bala nele, acabou com a festa dele e destruiu a família do Marcelo. Segundo o desembargador Benjamin Acácio de Moura e Costa, o Marcelo Arruda era uma pessoa nefasta e insinua, por exemplo, que a morte dele é justificável, né, por causa da conduta dele. Ele não fala exatamente com essas palavras, mas eu vou ler para vocês aqui o que ele diz na justificativa para se conceder o habeas corpus para o Guaranho. Você não está entendendo errado não, tá? Um desembargador do Tribunal de Justiça lá do Paraná, o mesmo lugar que tem a República de Curitiba, né, onde a lei é interpretada de maneira diferente por pessoas ligadas à magistratura e à coisa pública naquele estado, ele insinua que ele aceita conceder o habeas corpus para o Guaranho, porque além de o Marcelo ser uma pessoa nefasta na sociedade, a reação supostamente se justifica, e ele ainda alega o seguinte, que na opinião dele, todo o processo deveria ser trancado, porque o Guaranho agiu em legítima defesa, reagindo inclusive à chamada injusta agressão, e que segundo ele, inclusive, as pessoas que tentaram bater no Guaranho depois que ele matou o Marcelo Arruda deveriam ser presas por tentativa de homicídio. Você não tá entendendo errado não, tá? Eu tô falando daquele caso que você lembra do bolsonarista que invadiu um aniversário lá no Paraná e que matou o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Arruda, por causa de divergência da decoração da festa, né? Ele era bolsonarista raiz e o Marcelo estava fazendo uma festa com a temática de Lula. Olha o que diz o desembargador Benjamin. Eu me socorro do entendimento de que me convenceu de que a ordem para conceder o habeas corpus em favor do Guaranho deve ser conhecida e, neste caso, deferida em face da má qualidade da vítima. Traduzindo, ele diz que deve-se conceder o habeas corpus ao Guaranho por causa da má qualidade da vítima, né? Ou seja, a vítima era uma pessoa ruim. Ela realmente era uma pessoa nefasta na sociedade e, por certos, muitos podem pensar no sentido de que realmente houve uma limpeza social, da forma errada, da forma injusta, da forma indevida, mas que a consciência coletiva aceita de uma forma mais abrandada. Então, desta forma, senhora presidente, reconheço e concedo a ordem. Traduzindo aqui o que a gente está tentando ler, eu sei que é absurdo, tá? Eu sei que é absurdo. Mas o desembargador diz o seguinte, que ele concede o habeas corpus para o Guaranho porque o habeas corpus precisa ser concedido em face da má qualidade da vítima, que era uma pessoa nefasta na sociedade e que houve com a morte dele uma limpeza social. De forma errada, de forma injusta, de forma indevida, sim. Mas quando a sociedade sabe que ele era uma pessoa nefasta e uma vítima de péssima qualidade, a sociedade entende de forma mais abrandada que a morte dele é algo que não se deve chocar, é algo que deve acontecer. E aí ele segue aqui, tá? Olha o que ele segue aqui. Sobre o pedido de trancamento da ação. Ele fala o seguinte, para mim é o típico caso de trancamento penal, porque é matar ou morrer. É sempre legítima defesa. O que o magistrado aqui que tem atuado como um defensor do crime, é quase com apologia ao crime que ele faz aqui, é ignorar o que diz o artigo 25 do Código Penal sobre legítima defesa. O que diz, Carlito Neto, o artigo 25 do Código Penal sobre o crime, a chamada legítima defesa? Tá aqui, ó. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente,
a direito seu ou de outrem. Deixa eu ver como é que eu vou me fazer explicar para vocês aqui, tá? A imagem mostra claramente o Guaranho atacando o Marcelo e a família dele por divergência basicamente da decoração do aniversário. Ele era um bolsonarista, passou ali, viu a declaração petista, um esquerdista. Como diz o desembargador, é uma pessoa nefasta, de má conduta, de má índole, tem de morrer mesmo e acabou, porque se eu matar ele, o desembargador lá no futuro vai dizer o quê? A conduta é justificável, afinal é uma pessoa nefasta, de má índole. A vítima era uma pessoa de má qualidade. Você não tá entendendo errado não, meu amigo. Eu tô falando pra você o que tá na decisão. E ele ainda diz que o Guaranho agiu em legítima defesa. Sendo que ele disparou primeiro, matou o Marcelo e só depois a gente viu ali que o Marcelo acabou reagindo. Né, quando ele efetuou os primeiros disparos. As imagens são claras, eu não vou mostrar as imagens aqui. Mas as imagens são claras. E aí segue aqui, em outro trecho ele fala o seguinte: eu com toda humildade vou usar a divergência e é uma questão humanitária darmos liberdade para ele. Voto em conceder o habeas corpus e trancaria a ação penal. Ele diz, inclusive, em outro trecho, né, que em outra decisão que ele tomou, só que em maio, que em um recurso interposto também pela defesa do Guaranho, ele disse o seguinte, que considera que o assassino apenas repeliu injusta agressão e que as pessoas que agrediram ele, após ele ter matado o Marcelo Arruda, deveriam ser presas por tentativa de homicídio. Carlito, esse desembargador falou tudo isso, não aconteceu nada? Calma, que aconteceu. O Conselho Nacional de Justiça abriu investigação contra ele, uma representação disciplinar, após a viúva e o filho do Marcelo Arruda terem denunciado lá, e foi concedido ali para ele, foi dado para ele ali uma punição, entre aspas, que ele teria ultrapassado o limite da autonomia judicial e da liberdade de expressão ao manifestar o conceito que ele tinha sobre o petista. Aí eu vou te perguntar, você que tá aí desse lado aí, como é que você vai ser julgado, ainda mais em um estado que é tão complicado, a gente já sabe pelo histórico, né, do Paraná, lamentavelmente, histórico recente, a gente tem várias situações que nos trazem o questionamento sobre a atuação de pessoas ligadas à magistratura do estado do Paraná, claro que não são todos, evidentemente, mas a gente saiu agora, inclusive essa semana, uma decisão, tá em vários portais aí, né, pelo menos saiu a informação em vários portais, de que o Moro, a Gabriela Hart e outras figuras em tese ligadas à Operação Lava Jato visavam supostamente lucrar com a Operação Lava Jato. Aí você tem um magistrado insinuando que a vítima morreu porque ela era uma má pessoa, era uma pessoa nefasta, e que o assassino está correto, que promoveu uma limpeza, como ele cita aqui, uma limpeza social. Meu amigo, ele está inclusive nesse momento, tá, em prisão domiciliar até o julgamento que vai acontecer em fevereiro, ele vai a júri popular, e sinceramente chega a ser chocante isso aqui. Chega a ser chocante. A Constituição brasileira diz o seguinte aqui, ó, no seu artigo 5º, tá? E muita gente vai questionar Carlito, mas ele não sabe de tudo isso. Sabe, gente. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe do que diz o Código Penal no artigo 25, ele sabe o que diz a Constituição no artigo 5º. Só que o olavismo, a extrema-direita, se infiltrou nas diversas instituições que nós temos. Olha o que diz o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. E aí tem os incisos do artigo 5º. Ou seja, não importa se o Marcelo Arruda era petista, se ele era comunista, se ele era esquerdista, se ele fosse até de direita, não importa. O magistrado não pode abrir a boca e dizer que ele era uma pessoa nefasta, que era uma vítima de má qualidade e que a morte dele se justifica. Tudo bem que foi de maneira errada, né? Ele não fala se justifica, mas ele fala que se abranda quando se sabe da má qualidade da vítima, que era uma pessoa nefasta. Nefasta pelo quê? Porque estava comemorando o seu aniversário e aí chega lá o Guaranho, o Jorge Guaranho, né, como era o nome dele, mata ele
ele tá errado porque estava comemorando o aniversário com a família, com decoração da esquerda, e por ser alguém de esquerda, uma pessoa nefasta, e a sua morte seria uma limpeza social que se justifica de forma errada, injusta, indevida, mas se justifica quando a consciência coletiva descobre que a vítima era uma pessoa de má índole. Meus amigos, a gente está passando por um momento extremamente difícil na nossa sociedade. A gente precisa, o quanto antes, nos organizarmos como sociedade civil organizada para impedir que discursos como desse desembargador se tornem padrão. A gente viu esses dias uma juíza dizendo que o indivíduo, por ser branco, tinha de dar exemplo. Ou seja, só se pode ser criminoso se for preto, e preto não dá exemplo. Quem dá exemplo é branco. Pelo amor de Deus. Bom dia para vocês aí, bom início de semana, e a situação tá complicadíssima, tá? Deixa aqui a opinião de vocês sobre isso, se vocês sabiam dessa situação. Se não sabiam, comentem aí, porque isso aqui chega a ser estarrecedor. Grande abraço.